Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vini, trader esportivo para iniciante. Bom galera, antes de começar aqui a análise do jogo do Borussia Dortmund que eu vou fazer, eu não podia deixar de falar, né, sobre essa tragédia que aconteceu aí, né, no CT lá do Flamengo, né, no Ninho do Urubu, em que 10 crianças, né, acabaram falecendo. E em menos de uma semana já aconteceram três tragédias seguidas, né? Primeiro foi em Minas, né? A questão da barragem lá e tal, e que até agora nem todos os corpos foram encontrados. Aconteceu no Rio nessa semana, acho que foi anteontem, muita chuva, e aí 6 pessoas morreram, e agora no Rio de novo acontece esse problema com as crianças, né? Eu acho que tragédia é triste, independente de faixa etária, mas quando acontece com criança, acho que a gente fica é, mais triste ainda, né? E quando eu vi essa notícia, eu fiquei assim, caramba, inacreditável, em estado de choque, assim, observando e tal. E eu não tava nem, na verdade, querendo fazer vídeo hoje, mas como eu prometi que eu iria fazer pelo menos um vídeo por dia e tal, e aí acabei resolvendo fazer. Mas é uma situação difícil, né? Em que a gente nunca está esperando por essas notícias e tal. Eu tenho uma filha de 2 anos, então eu fico imaginando os pais, né? É, assim, sofrimento a gente não consegue nem mensurar, né? Então, fica por parte da gente a nossa solidariedade, né? Nossas orações, que Papai do Céu conforte aí o coração dos familiares, né? Porque na verdade envolve muita gente, né? Não são só os familiares, são os amigos, os vizinhos, enfim. Então é realmente uma coisa muito triste. E independente se existiam culpados ou se existem culpados ou não, isso agora não faz diferença, né? Então a gente, no momento é só fazer oração mesmo e pedir para o Pai do Céu que ajude nesse momento difícil. Bom, com relação ao jogo, vou fazer a análise aqui do Borussia Dortmund com o Hoffenheim. Agora, antes disso, é o seguinte: ontem eu recebi uma mensagem de uma menina que entrou no nosso canal e tal, e tem algumas mulheres entrando, achei bem interessante. E ela me perguntou algumas coisas, eu tentei dar algumas dicas e tal. E eu percebi que tem muita gente entrando no canal que assim ainda tem dúvidas de algumas coisas que são básicas no site da Betfair, como é que faz a entrada a favor, como é que faz a entrada contra, enfim. Então, percebendo isso, eu não vou falar data, tá? Mas vou fazer o seguinte, eu vou preparar alguns vídeos curtos sobre princípios básicos da Betfair, o que que é back, o que que é lei, como entrar, fazer uma aposta a favor, uma entrada contra, enfim. Vou dar uma pincelada assim básica, né, de como funciona a Betfair, como é que você faz para entrar nos mercados e tal. E aí vou postar lá como se fosse sei lá, um ABC do trader. De repente vou colocar esse título. E aí explicando, né, pra galera que tá chegando agora pelo menos ter uma ideia assim de como funciona e tal. E aí eu acho que vai ser legal. Não vai ser um almanac completo e tal, mas pelo menos vai dar para vocês terem uma ideia assim de como fazer suas entradas e tal, enfim. E até também eu vou me policiar nos vídeos, porque às vezes eu fiz um vídeo, né, ao vivo, e aí eu falo, tô fazendo um back, tô fazendo não sei o que e tal, alguns termos assim que eu preciso explicar para o pessoal não ficar voando assim na hora que eu estiver fazendo as entradas, beleza? Bom, então vamos lá, eu vou fazer a análise aqui desse jogo, né, da Bundesliga, jogo desse sábado aí, jogo meio-dia e meia de Brasília, tá? Promete ser um jogão, né? O Borussia Dortmund é o líder do campeonato e vem numa fase muito boa, porém na Copa eles acabaram sendo eliminados no jogo passado e acredito que eles amanhã jogando em casa e tal vão querer mostrar serviço aí diante da sua torcida e vai ser um jogo bem bacana. Para esse jogo eu estava fazendo uma análise
bem detalhada, né? E a gente pode observar que no ano de 2018 houveram 2 jogos, uma vitória do Hoffenheim em casa e um empate também em casa, tá? Então o Dortmund não ganhou nenhuma das 2 partidas. A odd está muito boa, na minha opinião, 1.78 vitória do Dortmund, 4.3 empate, 4.7 vitória do Hoffenheim. O Hoffenheim não é um time bobo, tá? Apesar de não estar vindo tão bem no campeonato, mas eu já vi algumas partidas dele e é um time bem arrumadinho, o técnico deles é muito bom, tá? Então vai ser um jogo bem interessante para a gente poder acompanhar. Aqui a gente observa os últimos 10 jogos do Borussia Dortmund, ele obteve aí 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Então realmente vem numa fase excelente, e por isso que está na primeira colocação do campeonato. Já o Hoffenheim nos últimos 10 jogos ganhou apenas 2, tá? Sofreu 3 derrotas, tá? E foram 5 empates, ou seja, é um time que empata demais no campeonato, por isso também que a classificação não está tão boa, tá? O Dortmund é o primeiro, o Hoffenheim é o oitavo, o Dortmund jogando em casa é o primeiro também, são 10 jogos, 9 vitórias, o Hoffenheim é o nono em casa e fora ele é o quarto, então ele faz uma campanha melhor como visitante do que como mandante, né? Então como visitante isso aqui é bem interessante, já foram 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, tá? Então é bom a gente sempre observar isso. Quantidade de gols marcados também, marcou 22, sofreu apenas 16 jogando fora de casa, tá? Isso aqui é o percurso dos times na competição como mandante e como visitante, né? Então o Dortmund como mandante nos últimos 10 jogos, ele ganhou 9 e empatou 1, não perdeu nenhum. E o Hoffenheim como visitante nos últimos 10, ele ganhou 4, empatou 3 e perdeu 2. Também vem fazendo uma boa campanha, né? Só 2 derrotas. O Dortmund em casa está com uma sequência aí de 5 vitórias, tá? E o Hoffenheim fora de casa vem na sequência aí de uma vitória. O Dortmund em casa tem marcado 3.4 gols, ou seja, uma marca excelente. Sofrido 1.2, no total de seus jogos está dando 4.6 gols por partida, tá? Já o Hoffenheim fora de casa ele marca 2.44, sofre 1.78, total de 4.22, o que é bem interessante. Outra coisa bem interessante é isso aqui, tá? 89% dos jogos do Hoffenheim fora de casa deu acima de 2 gols e meio. Ou seja, deixa eu explicar mais detalhado isso. O Hoffenheim jogando fora de casa, né, como visitante, nos últimos jogos ele teve uma média de 89% com 3 gols para cima, tá? Mais que 2 gols e meio significa de 3 gols em diante. Então, um jogo muito over, né? E apenas 11% com menos de 3 gols, tá? Já o time do Borussia jogando em casa, ele tem 90% de jogos com mais de 3 gols, tá? O que é muito alto, né? Super over. E apenas 10% com menos de 2,5, tá? Então isso aqui é bem interessante. O Borussia abre o marcador 7 em 10 vezes, ou seja, 70%. E o Hoffenheim abre o placar 6 em 9 vezes, 67%. Beleza? Bom, observando tudo isso e analisando que o Borussia Dortmund é favorito, que o Borussia Dortmund em casa nos últimos 10 jogos não perdeu, tá, como mandante, mas que o Hoffenheim também é um time que joga bem fora de casa, que só perdeu 2 partidas como visitante dentro da competição e tal. Então a gente pensa em algumas possibilidades. Uma delas é que eu acho que, apesar de ser um jogo over, eu não acredito sinceramente que saiam 5 gols, tá? Então, pensando nisso, a minha primeira sugestão vai ser no under 4,5, ou seja, o que significa isso? Menos de 4,5 golos. Isso quer dizer o quê? Que se a gente fizer uma entrada a favor aqui numa odd de 1,42,
nós estamos dizendo que não vão acontecer 5 gols ou mais nessa partida, que nessa partida só irá acontecer de 4 gols para baixo, 4, 3, 2 ou 1, ou nenhum, né? Tá? Então, essa é a primeira sugestão de entrada com uma odd de 1.42, o que significa que se nós ganharmos, nós vamos ter um lucro de 42% sobre nosso investimento, beleza? A segunda entrada, eu acredito que mesmo o Hoffenheim sendo um time que joga bem fora de casa e tal, eu acredito na vitória do Borussia Dortmund, tá? Jogando em casa, para uma odd aí de 1.78, tá? É bom a gente observar, galera, o seguinte: no jogo passado, no intervalo do jogo, o Borussia estava ganhando de 1-0, tá? E o Marco Reus, ele saiu com uma suspeita de lesão na coxa, tá? Então a gente tem que observar se ele vai estar em campo e tal, que é um cara que está desequilibrando a favor do Dortmund, né? O Sancho eu sei que foi poupado, mas eu acredito que amanhã vai estar em campo. Agora o Marco Reus eu não consegui nenhuma informação de confirmação ou não de que ele estaria em campo, tá? Então é bom a gente ficar atento a isso aí, que é um cara que faz muita diferença a favor do Dortmund. Mas de qualquer forma, minha segunda sugestão de entrada é num back Borussia Dortmund, ou seja, é uma entrada a favor do Borussia, que o Borussia até o final do jogo ganha a partida, tá? Com uma odd de 1.78, ou seja, 78% de lucro em cima do nosso investimento, beleza? Bom, galera, então é isso, tá? Peguem as minhas análises, como eu sempre falo, tá? Aprofundem ela ainda mais, tá? Veja se vocês concordam com as análises, com as entradas, tá? Se vocês concordarem, aí sim façam a entrada de vocês, tá? E lembrando, galera, sempre gestão de banca, tá? Não peguem aí, principalmente para a galera que está chegando agora, está conhecendo o trader agora, que ainda está conhecendo os mercados. Então, no máximo 5% da banca, para vocês não poderem perder essa banca, terem prejuízos altos, enfim. Beleza? Gestão de banca, mínimo aí de $4 por entrada, beleza? E tamo junto sempre. Forte abraço a todos, a gente se vê aí nos próximos vídeos. Valeu, fiquem com Deus. Até mais, tchau, tchau.